Vamos para mais um momento de esclarecimento e reflexão da palavra de Deus. Quero convidar você a gente trabalhar o que a Bíblia nos ensina na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2. Vamos aprender mais de Deus para o crescimento da nossa fé, da nossa vida com Deus, tendo entendimento, andando com entendimento na nossa vida de fé, com Deus, em Deus, por meio de Cristo. Quero convidar vocês, o que está escrito aqui para o nosso conhecimento, para o nosso ensinamento, para que a nossa fé venha a ser trabalhada, construída, edificada cada vez mais na nossa vida com Deus. Porque tem muita gente pensando que mudança de hábito, de comportamento social, é sinal de vida com Deus. Não é. Não é. Mudança de hábito e comportamento na vida social não é sinal de vida com Deus. Ah, fulano deixou de beber. Fulano não está mais fumando, agora foi para a igreja, agora é crente. Eita, está na religião agora. Agora a vida dele é de casa para a igreja. Isso não é sinal de vida com Deus. Isso não é um indicativo de que essa pessoa teve reconciliação com Deus. Não é. É isso que as pessoas precisam entender, que a vida com Deus não é uma mudança de comportamento social. A vida com Deus não é mudança de hábito social. Não é? Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento. A pessoa só pode ter a vida com Deus, estando em Deus, indo a Deus para ter essa vida, se ele primeiro tiver o conhecimento, o entendimento da verdade de Deus, por onde ele tem que ser liberto. Conhecer essa verdade. Enquanto ele estiver entendendo e vivendo a vida dele com Deus, dentro do entendimento da formalidade religiosa dele, achando que essa vida com Deus é por meio de religião, de igreja, de sacrifício, de obrigação, de boas obras, de parar de beber, parar de fumar. Enquanto essa pessoa entender que a vida dela com Deus é por causa dos méritos, da bondade, das práticas e da devoção religiosa que ela vive, ela nunca vai ter essa vida com Deus. Enquanto essa pessoa não tiver o conhecimento da verdade, essa pessoa nunca vai ter a vida com Deus. Eu sempre digo em todos os vídeos que eu levo a informação, a instrução da palavra de Deus, e quem quiser contestar, traga um argumento da palavra para me contestar. Eu sempre digo às pessoas que vida com Deus, vida em Deus e com Deus, não é questão de formalidade religiosa. Não é questão de aderir a uma religião, a uma forma de vida religiosa, de usos e costumes. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus é, primeiro, conhecimento. Ninguém pode ter vida com Deus se não tiver o conhecimento da verdade. Essa verdade que vai levá-lo a Deus. Por isso que é, primeiro, importante para o homem ter a vida com Deus, estar em Deus, é ele conhecer a verdade. Só tem vida com Deus depois de conhecer a verdade e se andar nessa verdade e convertendo-se a ela. Aí tem vida com Deus. Tem muita gente que acha, eita, agora fulano está na igreja, agora é de Jesus, está salvo, vai para o céu. Ele agora está na igreja, não bebe mais, só vive agora com a vida dele na igreja, é a família, é todo dia, não bebeu mais, parou de ir para o bar, e essa pessoa agora é de Jesus. Quem disse isso a você? Quem disse isso a você? Esse é o engano do mundo. Pensar que estão em Deus por causa da mudança de comportamento social, por causa de mudança de hábito na vida social. Eu conheço pessoas que têm comportamento muito bom religioso. Eu conheço pessoas que têm hábitos muito saudáveis, têm comportamentos louváveis, caráter, dignidade, vive a vida com zelo na religião, né? Porque as pessoas que vivem a vida na religião, elas entendem que estão servindo a Deus. E tem pessoas que vivem uma vida exemplar religiosa, zelosa,
praticante e devota, com uma vida totalmente dentro dos usos e costumes, no comportamento, no hábito religioso exemplar. Isso é bom para a saúde do corpo. Mas isso não traz saúde espiritual. Isso não traz a comunhão com Deus. Isso não é indicativo de vida com Deus. Vou mostrar a você que não. Você acha que tem pessoas que vivem um hábito saudável, de bondade, de paz, de vida tranquila? Você acha que tem alguém que vive isso mais do que os budistas? O grupo religioso que vive um hábito religioso saudável é os budistas. O grupo dos adeptos de Buda, Siddhartha Gautama. Esse grupo, eles abrem mão do viver dele neste mundo. Eles abrem mão dos prazeres do mundo. Eles renunciam até o prazer do sexo com mulheres. Os budistas, eles renunciam a sua vida dentro de hábitos deste mundo, de hábitos, né, na vida social, para viver enclausulados dentro dos conventos, aonde eles ali vivem aquela vida padrão, sossegada, tranquila, entre eles ali dentro, num clima, dentro de um costume, de usos saudável. Os budistas, porém, estão bem longe de Jesus, com toda a meditação que leva eles à paz, com toda a prática do bem, com toda a vida mansa, calma, respeitosa, honesta que eles vivem, estão bem longe de Jesus. Primeiro que eles já começam errado. A vida dele não está entregue a Jesus, está entregue a Buda. Siddhartha Gautama, que é o mestre deles, já estão perdidos. Comportamento, hábitos de comportamento social, isso não é sinal de vida com Deus. Então o que eu quero que você entenda é isso. Não é pelo fato da pessoa agora estar vivendo uma vida, né, tranquila na religião, na igreja, de casa para a igreja, da igreja para casa, não bebe, não fuma, não vive mais dentro de bagunça, dentro de mesa de bar, não vive mais em gafieira, não se droga, não bebe e tal. Eita, essa pessoa agora é de Deus. Não. Essa pessoa está numa vida tranquila na sociedade, uma vida que é até boa para a saúde física dela, mas essa pessoa não está em Deus. Não é isso que leva ela a Deus. Não é isso que vai alcançar ela o mérito do perdão de Deus. Não é por isso que ela vai alcançar a graça da salvação de Deus. Ela pode, porque se você pegar a maioria das pessoas que vivem nas suas religiões, elas vivem um comportamento exemplar. Elas vivem buscando praticar o bem. Elas vivem dentro de comportamento social louvável. Elas vivem dentro de usos e costumes que é saudável, onde não bebem, onde não fumam, onde não vivem na mesa de bar. Todos os religiosos vivem isso. Católicos, evangélicos, budistas, espírita, não é? Mormons, testemunhas de Jeová. Tem gente aí que é tão radical que nem aniversário comemora. Tem gente aí que é tão radical que nega a sua vida de muitas coisas que não é pecado, mas em nome da santidade da religião. Agora eu pergunto, vem cá, você que conhece a verdade, os espíritas, com toda a vida boa, honesta deles, dando caridade, fazendo esmola, não é? Vivendo sua vida do bem, ajudando o próximo, fazendo a campanha do quilo, né? Ensinando os povos a praticar o bem. Os espíritas, com toda essa vida dele, religiosa, do bem, de paz, de tranquilidade, estão bem longe de Deus. O entendimento deles da vida eterna, o entendimento deles da purificação, o entendimento deles do Deus que salva, é a caridade, é a boa obra, é o karma. Não é Jesus. Jesus, dentro da doutrina espírita, Jesus, ele não é o salvador desse povo. Porque na doutrina espírita, quem tem que salvar-se, quem tem que ser salvo é o povo mesmo, que tem que salvar-se a si mesmo, através do karma, das boas obras e da caridade.
É isso que ensinam lá. Eles não têm o entendimento da verdade de Deus. Os espíritas não têm. Eles não têm, eles não acreditam em inferno, não acreditam em demônios. Eles não acreditam em juízo, em condenação. E o pior de tudo, olha o que é que eles não acreditam. Que o sacrifício de Cristo pode nos purificar. Porque eles entendem dentro da doutrina espírita que para ser justificado tem que viver o karma, que são várias vidas reencarnando, porque uma vida só não é suficiente para a purificação. É o que a doutrina espírita ensina. E a pessoa, dentro das reencarnações, ela vai se purificando do seu pecado. Elas negam o sacrifício de Cristo. Mas elas vivem ou não vivem um hábito, não é? De usos e costumes, religiosidade. Uma vida de hábito e de costumes dentro da religião que são louváveis. Vive ou não vive? Vive. Leva elas a Deus? Não. Estão bem distantes de Deus. Não é o comportamento, a mudança de hábito social que o homem tem que identifica ele ser de Deus e estar na verdade. Porque se você for ver, não é só os espíritas. Os testemunhos de Jeová viviam um padrão de religiosidade muito exemplar, de santidade, um padrão de vida santa, aonde não bebem, aonde não fumam, aonde não comemoram aniversário, tudo em nome de Deus. E aí? Os testemunhos de Jeová estão bem longe de Deus. O entendimento deles não está dentro do Evangelho. Eles negam a Jesus abertamente. Eles não colocam Jesus Cristo na sua vida como Senhor. A salvação para eles é dentro da instituição religiosa. Os adeptos da doutrina testemunha de Jeová, eles acreditam no que é pregado como valor e princípio de Deus dentro da religião, não é no que Jesus pregou. Eles não creem no inferno como um lugar de punição eterna. Eles não acreditam em sobrevivência do ser depois da morte do corpo. Eles não acreditam em juízo e castigo no inferno eternamente. Eles dizem que o inferno é a sepultura. Eles não olham para Jesus como a verdade para serem salvos, libertos. Eles olham Jesus como uma criatura que Deus criou, que não é digna de honra, nem de glória, nem de louvor, porque só a Jeová. Estão perdidos de Deus, irmãos, testemunho de Jeová. Dentro do seu costume, dentro da sua prática religiosa, dentro da sua vida de devoção, dentro dos seus hábitos religiosos, isso não leva eles a Deus. Eita, fulano agora é crente, é de Deus, deixou de beber, deixou de fumar, agora está na igreja. Isso não leva ele a Deus, isso não identifica que ele é de Deus. Isso só faz as pessoas se enganar dentro dessa vida religiosa mentirosa, nesse mundo de mentira de Deus que o diabo criou. É um mundo de Deus mentiroso, onde Deus não está. A religião, Deus não está. Deus não está nesse meio, nesse caminho. Então, não é a mudança de hábito, de comportamento na sociedade, de comportamentos dentro desta vida aqui, que vai mudar o seu destino, a sua situação espiritual em relação a Deus. Só Jesus é quem pode mudar, irmão. É preciso as pessoas entenderem isso. Só quem pode mudar a tua, a minha, a situação miserável de juízo e de condenação que o ser humano se encontra nesta vida, só quem pode mudar é Jesus, irmão. O homem não vai encontrar essa mudança indo para uma igreja, se filiando a uma instituição religiosa, mudando o hábito dele, passando a viver uma vida religiosa dentro de usos e costume. Não é por esse meio que o homem vai ter a vida dele aceita por Deus e nem vivida com Deus. É preciso entender isso. Hoje aí a gente vê os testemunhos das pessoas. Eu me converti a Jesus, eu sou de Jesus, estou na igreja agora, fui até batizado. Como se isso fosse levar alguém, fosse mérito para alguém ir a Deus, estar em Deus. Olha a estratégia do maligno, do adversário da nossa alma, do nosso adversário. Olha a estratégia do diabo. Ele trabalha o entendimento das pessoas de que para estar em Deus tem que estar na religião.
Para ser de Deus tem que ir para a religião, igreja, qualquer coisa assim. Para poder ser salvo tem que se batizar. Quando você se batiza, glorifica a Deus, que agora você está na presença de Deus. Olha a estratégia do diabo. Tirando o mérito de Cristo. Tirando as pessoas do alvo que é Cristo. Tirando as pessoas do alicerce que é Cristo. Tirando do entendimento das pessoas a sua vida centralizada em Cristo. Aonde é que essas pessoas estão colocando a sua vida de confiança em Deus? A sua certeza de fé e salvação em Deus? Aonde é que essas pessoas estão centralizando a sua vida para viver em Deus, com Deus? É em Jesus? Na palavra dele? É não. O entendimento das pessoas de uma vida com Deus, da sua devoção a Deus, é dentro das instituições e igrejas. É cumprindo os cerimoniais. É vivendo em rituais. Está entendendo isso? As pessoas estão aí se gloriando. Eita, glória a Deus, me batizei. Sim, o que é que tem? O que é que tem tu se batizar? Me diz uma coisa, qual é o teu entendimento de Cristo? Qual é o teu entendimento de salvação? Qual é o teu entendimento de pecado e de condenação? Qual é o teu entendimento da importância do valor do sacrifício de Cristo para nós? Qual é o teu entendimento da obra que Deus operou em Cristo, o significado, o objetivo e o porquê? Tu não tem esse entendimento, do que adianta tu se alegrar por ser um religioso, por estar cumprindo os rituais, os cerimoniais religiosos e não ter o conhecimento de Deus? Qual é o conhecimento de Deus que você tem? Está pensando que ser de Deus é porque agora eu fui para a igreja, sou discípulo de uma religião, fui batizado, passei a viver os rituais, a prática, mudei meu hábito, agora eu vivo na minha prática de vida religiosa, cumprindo os sacrifícios, as obrigações, as atividades de culto, eu agora sou de Deus. Você está pensando que é isso que identifica o meio, o mérito, que faz você viver para Deus estando nele? É não, mãe. É não, irmão. Tem muita gente perdida de Deus por causa desse entendimento na religião. Tem muita gente perdida e se perdendo de Deus porque não estão conhecendo a verdade, estão sendo privadas da verdade, justamente por causa dessa mentira que estão vivendo, onde estão criando, alicerçando seu alicerce de vida com Deus. Não é no entendimento da palavra. Vida com Deus não é dentro de atividade religiosa. Vida com Deus não é dentro de uma instituição religiosa, de atividade, de obrigação, de regra, de metas, de normas, a se cumprir como se fosse a minha vida de serviço para Deus, dentro de uma religião, nas ordenanças, cumprindo a atividade religiosa. Mudando meu hábito, eu agora não bebo mais, agora eu sou de Deus. Por que eu sou de Deus? Porque agora eu sou crente da religião evangélica. Não, porque agora eu sou crente da religião católica. Porque agora eu sou crente da religião testemunha de Jeová. Porque agora eu sou crente da religião de Mórmon. Ei, nenhuma dessas religiões tem o poder de te levar a Deus. Nenhuma dessas religiões tem o poder de te dar acesso a Deus. Por nenhuma dessas religiões tu vai chegar a Deus, vai continuar perdido. E o pior, dentro dessas religiões, pensando que está salvo. O único meio de eu poder ter a minha vida mudada a situação diante de Deus para estar aceito por Ele, vivendo na comunhão da fé nele para a esperança da vida com Ele, é só por crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus não é condicionado a aderir uma religião, viver uma crença religiosa. Crer em Jesus é viver a crença do Evangelho, é aderir e seguir o que o Evangelho ensina, é estar com a minha vida vivendo dentro do conhecimento, do entendimento, da direção do Evangelho. Crer em Jesus não é eu estar vivendo dentro de uma religião sobre a direção determinista dos líderes religiosos, onde aplica o legalismo de obras, de tarefas, de ordenança, de determinação, de atividade, de sacrifício, como se isso fosse o meio da minha vida com Deus. Não, eu não posso dizer que creio em Jesus e não estou numa religião praticando a obra, o exercício, a tarefa religiosa. Se eu creio em Jesus, eu tenho que estar numa igreja. Esse não é o entendimento das pessoas? As pessoas hoje, isso vem de século, tá? O diabo trabalhou essa mentira ao longo dos séculos.
Né? Isso começou lá no princípio de Gênesis, com Nirodes, que levantou a primeira religião, o fundador da religião, Nirodes, que levantou ali aquele monumento que criou a religião babilônica, a mãe das religiões, a prostituta, é o sistema religioso Babilônia, que foi principiado, iniciado por Nirodes, que estabeleceu aquela ideia de chegar a Deus por meio do monumento que ele levantou, a Torre de Babel. A partir dali, foi criando a ideia do homem buscar a Deus, porque o homem perdeu o entendimento de Deus. E a partir dali se criou uma ideia de buscar a Deus e adorar a Deus dentro de ambiente, por meio de ritual, de sacrifício, de objeto, de oferenda, de devoção. E aí o homem se perdeu mais de Deus ainda. Por isso que Jesus disse: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. A palavra de Deus vai dizer, lá em Salmos 14, que todos se perderam, se extraviaram da presença de Deus, se fizeram imundos, porque perderam o entendimento de Deus. Jesus vem e diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que aqueles que estão nas trevas venham para a luz e me sigam. Saiam das trevas. O mundo estava em trevas. O mundo estava perdido da direção de Deus. Jesus é quem traz agora o homem essa direção, por onde o homem agora vai ter o acesso a Deus. Por onde o homem agora vai ter o conhecimento que vai levá-lo a Deus. Esse conhecimento é de Cristo, que leva o homem a Cristo para o homem estar em Deus. Esse conhecimento não é dentro de religião. Então, meus amados irmãos, é isso que nós precisamos entender. O mundo está perdido aí, as pregações melancólicas, a pregação de pretexto de santidade, de prática, de obra, de obrigação, o povo tudo devoto, escravo, praticante, dependente, centralizando suas vidas dentro de uma instituição sobre regra, norma, fardo, obrigações, como se isso fosse a vida com Deus, para o homem estar vivendo para Deus. Porque são ensinados assim. E não é esse o caminho, não é essa a direção que Deus nos mostra para chegar a Ele, estar na vida com Ele. O caminho não é este, a direção não é essa, a prática de vida não é essa. A prática de vida de uma vida de fé em Deus não é uma prática de vida dentro de sacrifício, devoção, obrigação e formalidade religiosa. A prática de vida que nós devemos viver de fé em Deus é guardando a sua palavra, praticando o que ela nos ensina, exercendo o amor, a misericórdia, a compaixão, sendo humilde, não dando vida aos sentimentos interior, ressentimento, mágoa, ira, ódio. Pessoas que guardam mágoa no coração, que não perdoa, passa 10, 20 anos sem perdoar e outros morrem com a mágoa no coração. Uma pessoa dessa, ela pode estar vivendo a religião que for. Essa pessoa nunca conheceu a Deus, nunca viveu com Deus, continuou perdida na mentira da religião, com a sensação de que estava servindo a Deus, de que ia para Deus por meio da religião, na mentira. E quem vive na mentira vai se decepcionar, porque só vai prevalecer quem está na verdade. A verdade é Jesus, a palavra dele. Não é nenhuma igreja dentro de vida religiosa. Então, meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam isso. O que é que Deus quer de nós? Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Olha que coisa interessante o que Paulo vai dizer aqui, ensinando aos irmãos na igreja que estava em Roma. A igreja não era uma instituição, era pessoas. Os irmãos que estavam em Roma. A igreja é os irmãos, não era uma instituição. Os apóstolos nunca pregaram isso. Os apóstolos nunca centralizaram ninguém dentro de nenhum lugar. Os apóstolos nunca mistificaram ambiente como casa de Deus, como lugar de encontrar a bênção. Os apóstolos nunca mistificaram e nem colocaram para o povo viver cerimonial, culto, movimento de igreja, como se fosse meio de graça. Tudo isso que o povo vive hoje dentro das igrejas, principalmente evangélicas, católicas e todas as religiões, onde o povo centraliza a sua vida como se ali fosse o templo, o lugar sagrado, a casa de Deus, que o povo tem que servir a Deus ali dentro, centralizado, com a vida escravizada nesse ambiente. Isso não foi ensinado pelos apóstolos. Nem Jesus,
Isso aí foi a estratégia do diabo, colocando essa mentira para prender o povo e tirar o povo de Deus. A partir de Constantino foi criada essa ideia de obra de Deus, de casa de Deus, dentro de uma instituição, a instituição católica romana, que exclusivizou Deus dentro dela, que fez dos templos dela casa de Deus, que colocou na mente do povo que o povo, para servir a Deus, está fazendo a obra de Deus, tinha que estar submisso ao sistema católico romano, na fé, na obediência, na submissão aos líderes que eram os papas, os imperadores, que se denominavam homens de Deus com autoridade espiritual para o povo. Ó. Aí hoje vem o sistema evangélico copiando o sistema católico romano, porque o sistema evangélico saiu do sistema católico. Sabia disso? E os apóstolos nunca ensinaram isso não, irmão. Nunca colocaram esses princípios e valores para ninguém viver. Os apóstolos nunca colocaram ninguém sobre a submissão de um ambiente, de uma regra pelo governo e autoridade do homem. Os apóstolos nunca colocaram esse princípio de vida cumprindo ritual, cerimonial, senão não é de Deus, senão não é salvo. Tudo isso é colocado pelos homens, inspirados por Satanás, para tirar você da verdade, para continuar levando você a estar preso, escravo na mentira. E o pior, você pensa que está livre, você pensa que está em Deus, você pensa que sua vida está indo para o céu, está salva, está em Deus. Está não, está não. Estou julgando não, estou falando a verdade. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos irmãos na igreja em Roma. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. O culto é esse aqui, e tem que ser racional, com entendimento. Versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu pergunto a você, você conhece qual é a vontade de Deus? Você conhece o que é agradável a Deus? Você conhece qual é a perfeição de vida que Deus quer que a gente viva para agradar, estando aprovado por Ele? Você conhece? Não conhece? Olha o que Paulo vai dizer. Vamos analisar aqui. Vamos analisar a palavra. Paulo escreve aos Romanos, dentro de um propósito onde ele vai levar para os irmãos o conhecimento da vida que os irmãos devem ter com Deus e para Deus, dentro de uma fidelidade, dentro de uma submissão com entendimento, para que os irmãos aprendam o que é, que tem que viver para agradar a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é isso? O que é isso que Paulo está aqui falando para os irmãos? O que é que Paulo está ensinando? O que é que Paulo quer dizer? O que é que Paulo está mostrando aos irmãos? Apresentar, não é? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é apresentar o meu corpo como sacrifício vivo para Deus? Vou te dizer o que é. É tu estás vivendo a tua vida se negando para viver a vontade de Deus, guardando a palavra. Sacrifício vivo para Deus não é tu estar sacrificando tua vida em sacrifício religioso de igreja. Não é tu estar vivendo tua vida dentro de culto, de devoção, de obrigação, de tarefa, de ordenança, de meta, cumprindo tudo que se ordena na igreja como se fosse para Deus. Não é esse sacrifício que Paulo está orientando aqui. Apresentem os vossos corpos. Paulo está falando da nossa vida aqui neste mundo. Apresentem a vossa vida como sacrifício vivo para Deus.
E como é que eu apresento minha vida, meu corpo, como sacrifício vivo para Deus? Quando eu ando me submetendo à palavra de Deus, quando a palavra de Deus rege a minha vida, quando a minha vontade não é feita, mas a vontade de Deus pela palavra é essa que eu busco praticar. Isso é viver para Deus, apresentando o meu corpo como sacrifício vivo para Deus. É eu me negar submetendo a palavra. Não é eu deixar de beber para estar dentro de uma igreja. Não é eu deixar de fumar para estar vivendo escravizado em sacrifício religioso de igreja. Não é esse o sacrifício vivo para Deus. Está entendendo, meus irmãos? Paulo vai dizer, irmãos, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. Mas não é só vivo. Esse sacrifício vivo também santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu posso apresentar minha vida para Deus como sacrifício santa? Não é participando de campanha de jejum, não é fazendo culto de consagração. Eu não santifico minha vida nisso. Não é dentro de culto nem de vida religiosa de igreja. Eu santifico a minha vida para Deus quando eu estou vivendo a palavra. Santificar a vida é consagrar-se para Deus. Eu só sou consagrado a Deus quando eu estou na palavra dele. Não é quando eu estou em culto de consagração. Eu não me consagro a Deus dentro de culto, de atividade de culto, de sacrifício de culto. Eu me consagro a Deus quando eu me nego para viver a palavra dele. Eu estou vivendo como sacrifício vivo para Deus, santificando minha vida, porque a palavra de Deus está em mim, me santificando, e eu vou me santificando por ela. E aí eu estou sendo agradável a Deus. Isso é o culto que Deus quer de nós. É o culto racional que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Esse é o vosso culto racional. Qual é o culto racional que eu tenho que oferecer a Deus? É uma vida me sacrificando, é uma vida onde eu me nego, é uma vida onde eu me submeto a Deus pela palavra dele, é uma vida onde eu nego meus sentimentos, minha vontade, meu desejo, meu prazer, que não está dentro da palavra. Eu tenho que me submeter naquilo que a palavra diz. Isso é sacrifício vivo para Deus nesse corpo, nessa vida aqui. Quando vem o desejo de me prostituir, a palavra de Deus diz, não prostitua-se. Aí eu, Senhor, o corpo deseja, mas esse corpo vai ser sacrificado. Eu vou negar essa vontade, porque a tua palavra na minha vida é isso que eu quero viver. E aí eu me nego, é o sacrifício vivo. Quando vem aquele sentimento de guardar raiva, de guardar ira, de ser mentiroso, hipócrita, fingido, de odiar quem me aborrece, de desejar o mal para quem faz mal para mim. Aí o que é que eu faço? Eu não vou dar vida a esse sentimento. Eu não vou dar vida a esses desejos no meu coração, essa ira. Eu vou me negar. Por quê? Porque Jesus disse, não pagar o mal com o mal, faz o bem a quem te faz mal, ora por quem te persegue, não guarde mágoa nem rancor, perdoe para que você também seja perdoado, seja verdadeiro, não fingido. Então eu vou negar tudo isso que a minha natureza quer viver nesse corpo que está ainda na maldição do pecado. Eu só vou ser perfeito, né, no ser completo quando eu sair desse corpo, receber um corpo glorificado. Mas eu estou num corpo ainda que está na maldição do pecado. Eu estou renovado, vivificado, o Espírito. Mas o Espírito habita nesse corpo, que nós temos que viver em Espírito para não ceder o desejo da carne, da matéria, da natureza, que quer as coisas deste mundo, que aborrecem a Deus. Isso é oferecer o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Culto a Deus não é você estar numa cerimônia religiosa de 2 horas. Culto a Deus não é você estar numa cerimônia religiosa onde tem show de músicas religiosas. Culto a Deus não é você estar vivendo emocionalismo numa cerimônia religiosa onde você chora, grita, pula. Culto a Deus não é isso. Culto a Deus é quando você está no entendimento da palavra. Está lá em cima, irmão. Por aqui não. É quando você está no entendimento da palavra. É quando você está vivendo sua vida submisso à palavra. É quando você se
se nega para estar vivendo a palavra. É quando você não dá satisfação nem vida aos seus desejos para viver a palavra. Culto a Deus é a obediência, a submissão a Ele pela palavra. Não é essa atividade religiosa que o povo vive. Então Paulo vai dizer aqui, devemos apresentar o nosso corpo vivo como sacrifício a Deus. Esse é o culto racional. Agora escuta o que Paulo vai dizer no versículo 2 de Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, com a vida aqui, dentro do sistema que a humanidade vive. Não se conforme com este mundo, com a religião, com o entretenimento desse mundo, com a forma de prazer e alegria desse mundo, com o conceito de educação, de cultura desse mundo. O mundo fala nisso. O mundo fala nisso. Da religiosidade do mundo, da vida de Deus que o povo vive dentro da religião. Não se conforme com isso, não. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se o meu entendimento foi transformado dentro do conhecimento de Deus, eu não vou viver mais dentro do modelo desse mundo, dentro do que esse mundo entende sobre Deus, dentro dos valores que esse mundo guarda, prega, pratica. Eu não vou viver isso. Eu vou viver com o meu entendimento transformado, que foi restaurado, iluminado pela palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que experimentar, viver na minha vida a vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer, lá em Efésios capítulo 5, eu acho que é o versículo 12, aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu tenho que saber o que é agradável a Deus, para poder estar aprovando. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Efésios, na sua carta, capítulo 5. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha o que Paulo diz agora no versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Obras infrutuosas das trevas é tudo aquilo que vivem que não condiz com a palavra. É o que a religião prega, que não condiz com o evangelho. Isso é obra infrutuosa das trevas. É por isso que eu não me corrompo, não me moldo, não me submeto, não sou conveniente, não participo e nem vivo dentro desses ambientes religiosos que não está de acordo com o evangelho. Eu condeno, eu reprovo, pregando a verdade. Aprovando o que é agradável a Deus. Eu jamais vou aprovar alguém que ensina que o batismo salva, que tem que se batizar para ser de Deus. Eu jamais vou aprovar que igreja é casa de Deus, que tem que buscar a Deus numa igreja. Se não tiver numa igreja, não é salvo, como estão pregando aí e ensinando o povo aí, os pastores. Eu vou reprovar isso, que isso aí é obras infrutuosas das trevas. Isso aí não é a direção de Deus. Eu não posso aprovar isso, irmão. Eu não posso aprovar aquilo que vai de encontro ao evangelho. Eu não posso comunicar, nem compactuar, nem seguir, nem ser conivente com nenhum conceito que não condiz com o evangelho. É o que muitos estão fazendo aí. Está comunicando, estão compactuando, estão vivendo dentro da formalidade, por conveniência, por satisfação. Está entendendo, irmão? Então, nós temos que viver aprovando o que é agradável ao Senhor, irmão. Condenar e reprovar as obras infrutuosas das trevas. Venha de igreja, venha de pastor, venha de presidente, venha de governador, venha de pai, de mãe, de esposa, de filho. Não está dentro do que Deus nos orienta, tem que ser reprovado, irmão. Aborreça-se quem se aborrecer. Então nós temos que aprender de Deus. Vida com Deus não é aderir a um modelo de vida religiosa. Não é viver hábitos de vida religiosa.
Vida com Deus não é porque você deixou de beber, de fumar, agora está numa religião, vivendo hábitos religiosos, mudou seu costume na vida, agora você vive dentro de um usos e costume religioso, de hábitos religiosos, de uma direção religiosa. Isso não é vida com Deus. Os religiosos estão mais afastados de Deus do que aqueles que estão vivendo aí sem a religião. Eu digo sempre isso, irmão, porque essa é a verdade que a palavra me mostra. Os que resistem mais a Deus são aqueles que se colocam como de Deus, são aqueles que acham que são santos, são aqueles que estão dentro das religiões, são os que negam mais a verdade. São os religiosos, os que estão mais distantes de Deus e mais com o coração duro, são irreligiosos. Não são os que estão vivendo dentro da vida de pecado explícita. Eu digo sempre isso, as pessoas ignoram logo, porque as pessoas elas não param para raciocinar. Elas já saem em defesa dos valores, das causas da sua religião. Aí já começa a dizer, está mentindo, vai ser um revoltado. Olha aí, falando contra a igreja, falando contra o pastor, julgando o povo. Ei, para pensar, rapaz. Não te precipita na emoção e tomar decisão para defender causas e valores de tua religião, não. Esteja mais atento a ouvir. Vá usar o senso crítico, analisar. Use a razão, a inteligência, dentro do princípio da palavra. Para você estar sendo uma pessoa prudente. Jesus foi muito perseguido. Jesus foi muito questionado. Jesus foi muito desprezado. Jesus foi muito rejeitado. Jesus foi muito combatido. A maior oposição a Jesus não foi das prostitutas, não foi dos ladrões, não foi dos mau caráteres, não foi dos homens maus. A maior perseguição e oposição a Jesus, quem resistiu mais a Jesus, quem desprezou mais a verdade, quem estava mais distante de Deus, quem deixou de entrar no reino de Deus, sabe quem foi? Os religiosos. O próprio Jesus disse isso. Eles entram primeiro do que vocês, ladrões, prostitutas. Vocês é quem deveria estar dentro. Mas vocês estão resistindo e não estão aceitando a porta de Deus. Estão vivendo dentro dos seus valores e preceitos. Estão negando e resistindo à verdade de Deus. Colocando seus valores, seus preceitos, seus meios de salvação, sua forma de justiça, sua forma de vida com Deus, seus lugares que vocês dizem que encontram a Deus, sua vida onde diz que está em Deus. O povo está desprezando o caminho da verdade, irmão. E esse povo maior que vai se perder é os irreligiosos, seja de todas as religiões. Porque nenhum religioso de nenhuma religião está em Deus, se não estiver em Cristo. E outra coisa que eu digo aqui, que muitos me ignoram. Você não pode estar em Cristo estando na religião. Se você quiser crer ou não, eu não estou preocupado com a tua decisão, não. Eu não estou preocupado se tu vai crer ou não. A minha preocupação é cumprir o ministério que Deus me deu. Me deu pregar a palavra. Quem ouvir, tiver ouvido para ouvir, que ouça. Entendeu? Você pode continuar aí achando que é de Deus, dizendo que o outro não é. Problema seu, é um direito seu. O que vai prevalecer, eu tenho consciência disso, é quando daqui a gente sair para a eternidade. Aí a gente vai ver quem realmente estava na verdade e quem não estava. Quem realmente era de Deus e quem não era. A gente só vai conhecer isso quando daqui partir. Porque quem parte para aqui já parte sabendo essa realidade. Quem é de Deus vai para o bom descanso no céu. Quem estava em Deus verdadeiramente. Quem não estava, segue para o juízo. E a decepção maior vai ser essa. Passou a vida inteira sacrificando o seu viver, centralizando sua vida numa religião. E no final do labor desta vida, quando a morte chegar, vai partir para o juízo e a condenação eterna. Olha para aí. Pensando que ia para o céu. Por quê? Porque não deram ouvido à verdade. Por onde poderiam se salvar?
Entregaram sua vida a uma religião, a princípios e valores de religião dentro do governo e do domínio dos homens. Não deram ouvido à verdade para se salvar. Por isso que permaneceram condenados, indo a juízo. É o que Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11. A causa, porque muitos vão resistir, vão negar e não vão aceitar a salvação, é porque não deram ouvido à verdade por onde encontraria o conhecimento dessa salvação, mas permaneceram na mentira. Então, meu irmão, você tem que aprender o que é uma vida em Deus, estar com Deus. Ah, eu sou de Deus, tá bom, vem cá, você é de Deus. Qual o significado de você ser de Deus? Por onde você chegou a Deus? Por que você renunciou sua vida aí e para viver para Deus agora no seu entendimento? Qual o seu entendimento de Jesus, você que diz que é de Deus? Qual o seu entendimento do que Jesus fez na cruz do Calvário? Você que diz que é de Deus, por que a sua necessidade de Jesus? Não, porque eu queria mudar de vida, não queria mais estar bebendo nem fumando. Eu queria uma vida melhor agora, para Deus abençoar a minha vida, né? Me dar um emprego bom, me dar condições boas, poder prosperar. É isso o teu entendimento? O teu entendimento de vida com Deus é para isso? Isso mostra que você está perdido ainda. Isso mostra que você, até agora, seu entendimento não foi transformado nem renovado. Você pode ter mudado de hábito, de comportamento, de vestes, de usos e costumes, mas isso não leva você a Deus. Tem que ser mudado aqui o entendimento, transformado pela renovação, pelo conhecimento da verdade por onde somos libertos. É aqui a mudança que identifica e caracteriza uma pessoa que é de Deus. Ele pode estar de bermuda ou de camisa, mas se eu conversar com ele, eu vou ver se ele é de Deus ou não. Ele pode estar de paletó, de gravata e Bíblia debaixo do braço. Eu vou conversar com ele meia hora sobre os princípios e valores de Deus. Eu quero ver se ele é de Deus. Ele pode estar dentro da igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu quero conversar com ele para ver se ele realmente é de Deus. Ele pode estar na mesa de um bar. Eu vou conversar com ele para ver se verdadeiramente ele é de Deus. Ah, irmão, mas como é que o cara é de Deus está no bar? Aí quer dizer que para você o cara é de Deus estando na igreja. Quem disse isso a tu? Quem disse isso a você? Eu não estou dizendo que é permitido estar no bar. Não, isso aí cabe da consciência de cada um, irmão. Cabe da consciência de cada um. Eu não vou julgar ninguém porque está num bar. Eu vou julgar pela palavra. Jesus não julgou ninguém pela roupa. Jesus não julgou ninguém pela religião. Jesus não julgou ninguém por nenhum uso e costume como hoje vocês, religiosos, julgam. O que Jesus disse, sabe o que foi? Vai ler. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 47 e o 48. Jesus vai dizer: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Quem não crê em mim, nem ouvir as minhas palavras, eu não julgo. Mas já tem um que julgue. O que é? É a palavra que eu prego. Essa é quem vai julgar no último dia. O juiz é principiado pela palavra, não é pela roupa, não é pela veste, não é pelo lugar que você está, se está no bar ou está na igreja. Tanto no bar ou na igreja, se não tiver em Cristo, está todos perdidos. Igreja não é lugar de salvação nem de salvo. O lugar da salvação e do salvo é Cristo. Mas o povo não diz aí, né? Não, o lugar do salvo, do crente em Jesus é a igreja. Quem disse isso foi Jesus? Não. Quem diz isso é teu pastor. É o teu líder. Que está levando tu na mentira, no engano, uma vida mentirosa de Deus. Então, meus irmãos, vamos examinar, irmãos. Venha de debater qualquer assunto. Vamos debater aqui? Não, tem que ser batizado para ser salvo. Vamos debater aqui? Não, tem que guardar o sábado. Vamos debater aqui? Debater dentro da verdade do Evangelho. Vamos analisar isso que você está ensinando e afirmando que é de Deus. Se condiz com o que Jesus ensinou? Não, tem que estar numa igreja para ser de Deus. Vamos pegar o Evangelho. Vamos examinar se o Evangelho ensina isso? Não, tem que estar sob a liderança de um pastor que é o poder de Deus para nós, a autoridade espiritual. Vamos analisar se está dentro do que Jesus ensinou isso? Não. Se tiver de calça, de bermuda, se usar brinco, se ficar sem camisa na rua, não é de Deus. Vamos ver se Jesus pregou esses usos e costumes?
Não é? Então, o que eu quero que você entenda é isso, meu irmão. Não se deixe ser subjugado. Não se deixe colocar fardo de servidão dentro de regra, de norma, de princípios e valores de religião nenhuma. Seja evangélica, católica, budista, mormon, espírita, testemunha de Jeová. Não se deixe subjugar. Não entregue sua vida, não centralize sua vida dentro de uma instituição religiosa sobre o governo do homem. Não é esse o caminho que Deus te orienta para viver com Ele, estando nele. Entrega a tua vida a Jesus. Esteja em Jesus. A palavra de Jesus é em você. Siga a sua vida guiada, dirigida por Jesus e pela palavra de Jesus. Firme e funde sua vida alicerçada em Jesus e na palavra de Jesus. Não em igrejas. Nas obrigações e determinações dos líderes das igrejas, que estabelecem para o povo regras, normas, como se fosse de Deus, para o povo estar submetido, escravizando-se dentro de uma submissão de obediência cega, onde colocam, devotam, consagram sua vida, entregam suas vidas dentro de uma instituição religiosa a servir como se fosse para Deus, no domínio e na autoridade dos homens. Jesus não ensinou isso. Conheça a verdade. Vida com Deus, eu vou terminar dizendo isso. Vida com Deus não é você entregando sua vida a uma religião. Não é você vivendo sua regra de fé e prática, consagrando e devotando sua vida a sacrifício religioso de obrigação religiosa dentro de religião nenhuma. Vida com Deus é você se entregando a Cristo e passando a viver sua vida centralizada, dependente, submissa, devota, praticante a Cristo pela palavra dele. Não a nenhuma religião pela palavra dos líderes religiosos. Que Deus abençoe você, que você conheça a verdade. Por onde você vai ter o conhecimento da verdade para a vida com Deus? É pelo conhecimento e não pela vida religiosa, dentro de nenhuma tarefa e obrigações, serviços ou devoção religiosa. É pelo conhecimento e andar nesta vida com Deus com entendimento, guiado pela palavra que é Jesus, a luz de Deus, o poder por onde somos salvos. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus por mais um momento que você foi aqui abençoado com essa luz iluminando o teu entendimento. Não estou aqui para desfazer da fé de ninguém, mas estou aqui para levar a luz, para iluminar os que estão nas trevas, para mostrar o caminho da verdadeira fé para a vida com Deus. Evangelista Wellington Ramos, se você deseja e tem interesse em conhecer mais e aprender mais de Deus, analisa os meus vídeos lá no YouTube, vá observar o conteúdo, vá receber ali instruções, orientações de assuntos, de dúvidas, de ensinamentos que colocam como se fosse de Deus. Eu estou sempre trazendo refutação, esclarecimento, mostrando a verdade, condenando a mentira, não porque eu sou a verdade, mas porque eu tenho a verdade, estou na verdade e prego a verdade. Vá lá no Kawaii, no Instagram. Se você deseja, vá lá, meu irmão. Tem vários vídeos lá de vários assuntos, temas, e com vários esclarecimentos para levar você uma edificação do conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto. Amém? Que Deus assim continue. Se interesse. Você tem que entender a sua necessidade de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor para manter e estar na vida com Ele. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Prática de vida de fé com Deus não é vivendo ritual e sacrifício de igreja. Não é atividade de culto de igreja. Prática de fé de vida com Deus é vivendo e praticando a palavra, no meu entendimento, no meu viver, todo dia, o dia todo, com o meu próximo. Amém?